Olá, nós somos o grupo Spark Hybrid Ignition, de TCC de Engenharia Mecânica Automobilística diurno. O nosso projeto consiste em estudar e desenvolver um motor operando em regime SPCCI e utilizando uma mistura de etanol e éter como combustível. A nossa equipe é composta pelo André, pela Gabriela, pelo Lucas, pelo Luiz e pelo Matheus, e está organizada da seguinte forma. A Gabriela é a nossa líder. O marketing fica com a Gabriela e o Matheus, o projeto com o André e com o Lucas, as simulações com o Luiz e com o Matheus, os desenhos com o André e o Lucas e os custos com o Luiz. Somos orientados pelo professor Silvio Chizu e co-orientados pelo professor João Guilherme Rocha, enquanto a coordenação é do professor Kleber Gomes. Para que possamos explicar melhor a nossa proposta, é necessário avaliar o contexto mundial relacionado às matrizes energéticas. Com esse gráfico, podemos notar que o maior uso é constituído pelas fontes de energia não renováveis, tendo como líder o petróleo e seus derivados. Porém, nota-se que ao decorrer das últimas décadas, o uso de biocombustíveis ganhou força. Esse fato deve-se ao fator de que, nesse mesmo período, o processo de crescimento tecnológico e a educação humana perante as consequências do uso de fontes não renováveis também foi expressivo. No Brasil, vemos que o petróleo também é a principal fonte de energia, porém existe um uso muito maior de combustíveis renováveis, como a lenha e o carvão vegetal e os derivados da cana. Ao contrário do panorama mundial, no Brasil, as fontes renováveis de energia compõem uma parcela muito mais expressiva da matriz energética, em torno de 43% para o ano de 2016. Parte do motivo dessa grande parcela é o uso de etanol em automóveis, requisitando assim uma produção de energia de derivados de cana. Em 1920, as primeiras pesquisas para a utilização do etanol como combustível foram iniciadas, e em 1933 foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool, instituindo a adição do álcool na gasolina. Esse etanol é conhecido como de primeira geração, ou anidro, e atualmente é utilizado como mistura para a gasolina, sem prejuízos ao motor. Segundo Juliana Maria Andrade de Carvalho, a produção desse tipo de etanol é um processo simples e renovável, porém não é uma fonte de energia limpa devido ao seu processo produtivo. Em 1970, com a crise do petróleo, deu-se por necessária a pesquisa por uma fonte de energia alternativa. Foi criado então o Proálcool, incentivando o desenvolvimento e utilização do etanol como combustível. Mas, em 1984, como os veículos nacionais eram movidos a gasolina e o etanol não se firmava no mercado, os subsídios do IAA foram praticamente extintos, sendo mantidos então somente por um grupo de investidores. Devido ao sucesso do programa, durante a crise do petróleo, os estudos continuaram e visaram uma fonte de energia renovável competitiva à gasolina. Dessa maneira, impulsionaram ainda mais as pesquisas e os testes em etanol derivado da cana-de-açúcar, ocasionando numa integração com a usina açucareira e impulsionando a economia nacional. Devido a essa dedicação em pesquisas, no final da década de 90 e início dos anos 2000, houve uma intensificação dos carros bicombustíveis, os chamados flex. Visando uma melhora na eficiência, o Brasil iniciou a produção do bioetanol de segunda geração, sendo utilizada somente como combustível. Mas esse etanol é gerado apenas em uma microescala e tem um baixo custo de matéria-prima, porém apresenta um baixo rendimento e alto custo energético para o tratamento da biomassa, tornando assim inviável a produção. Segundo a pesquisadora Juliana Maria Andrade de Carvalho, em seu programa de mestrado, a terceira geração de etanol é voltada à produção microalgal e vem se destacando por se desenvolver em menores extensões de terra, não comprometendo áreas produtivas e nem florestas tropicais. A grande demanda do etanol e a utilização da cana-de-açúcar como principal matéria-prima, sendo promovida desde o início do século XX e tendo maior uso pelos incentivos do governo, resultam numa grande presença de veículos flex no mercado. Todo incentivo e os veículos flex não são somente por um viés econômico, mas também ambiental. O gráfico abaixo apresenta a relação de emissão de CO2 referente aos tipos de combustível, e vemos que o etanol se mostra mais vantajoso por apresentar uma menor pegada de carbono. O etanol é um combustível consumido em escala no Brasil, apresenta uma baixa emissão de CO2, porém ainda vemos a grande utilização da gasolina como fonte primária de energia. Contudo, vemos que em 2018 o cenário apresentou tendências de inversão. O nosso propósito é fomentar a utilização do etanol como principal combustível para veículos de passeio, resolvendo assim o problema da alta dependência de combustíveis fósseis para veículos automotores. Vemos oportunidades de ganho de eficiência energética para veículos movidos a etanol,
além da adequação do projeto às diretrizes do programa Rota 2030. Os nossos 5 porquês nos levam à causa raiz dos motores atuais terem atingido os limites do ciclo Otto padrão. Com o nosso Golden Circle, queremos um motor a etanol mais econômico e menos poluente, utilizando um processo de combustão mais adequado ao combustível, resultando assim na utilização de uma matriz energética mais renovável. Para o benchmarking, analisamos 4 tecnologias já presentes no mercado, sendo o primeiro o motor ciclo Otto Flex Fuel. Essa tecnologia tem como vantagem permitir a independência do mercado global de petróleo e o abastecimento que melhor convir. Suas desvantagens são o maior consumo quando abastecido com etanol e a taxa de compressão limitada pelo menor número de octano da gasolina. Em seguida, temos os motores ciclo Otto a etanol, cujas vantagens são maior eficiência térmica, maior pressão média efetiva, potência efetiva e torque para rotações elevadas, além da redução de emissões de CO e HC. Suas desvantagens são uma menor pressão média efetiva e torque em regimes de baixa rotação, além de um maior consumo de combustível e um aumento nas emissões de NOx, especificamente para motores movidos a etanol. Nossa terceira referência é o ciclo diesel-etanol. Como vantagens, temos uma maior eficiência térmica que o ciclo Otto e menores níveis de emissão de CO2, NOx e material particulado, mas, como desvantagens, temos elevadas perdas mecânicas devido à alta taxa de compressão, de 28 para 1, e a necessidade de aditivação do combustível, e o maior custo construtivo que se deve à maior resistência requerida dos componentes internos. Em seguida, a tecnologia SPCCI, desenvolvida pela Mazda, apresenta vantagens como menor emissão de gases do efeito estufa, possibilidade de utilização de relações de transmissão maiores sem alteração do consumo específico de combustível, taxa de compressão em torno de 16 para 1 e combinação de características dos motores diesel com a faixa de rotação de motores a gasolina. Para desvantagens, temos a complexidade do gerenciamento térmico do motor. Com a tecnologia SPCCI, ambos os ciclos, Otto e diesel, são misturados da seguinte forma. O ar é admitido ao mesmo tempo que o combustível é injetado. Então, essa mistura pobre é comprimida e uma pequena quantidade de combustível é injetada novamente localizada próxima à vela, fornecendo a faísca para iniciar a combustão. Essa combustão inicial aumenta a pressão da câmara de combustão, fazendo com que o resto da mistura entre em ignição novamente. Assim, temos um melhor aproveitamento do trabalho gerado pela combustão. Visto essa condição do etanol e as tecnologias já presentes, vemos o éter como um composto que pode atribuir maiores rendimentos ao etanol, estimulando o seu uso. Ele é atualmente utilizado como ignition improver para motores diesel e pode ser obtido a partir da reação de desidratação do etanol. Quando utilizado como combustível ou parte dele, diminui as emissões de NOx e SOx, além de menores quantidades de material particulado. Tanto o éter quanto o etanol têm 0 ppm de enxofre, enquanto a gasolina e o diesel apresentam valores mais elevados, além de ter uma menor porcentagem de carbono em sua massa. Porém, é importante ressaltar que apresentam menores valores de PCI que ambas a gasolina e o diesel. Por fim, temos a proposta do grupo, o Spark Hybrid Ignition, sendo uma adaptação da tecnologia SPCCI para funcionamento com etanol e éter, além de uma hibridização do trem de força. Assim, as vantagens serão a manutenção das características do motor SPCCI, a utilização de um sistema mild hybrid de 48 volts para motor de partida e disponibilização de torque máximo desde a partida, além de uma maior eficiência térmica, menores emissões de gases do efeito estufa e um menor consumo específico de combustível, utilizando o etanol e o éter. Suas desvantagens seriam a complexibilidade de construção e o gerenciamento térmico. A nossa matriz de decisão mostra que nossa tecnologia é mais favorável a partir de critérios e pesos já pré-definidos. Nossos próximos passos seriam as simulações de mistura, avaliar o funcionamento do motor a partir do éter, tais como porcentagem de combustível e cinemática da combustão, além de um estudo da proposta com aquecimento de bloco, mistura ou outros componentes. Nossa bibliografia está presente aqui e agradecemos a presença de todos.